Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor. Salmo capítulo 18, o verso de número 6. Vamos estar lendo, amém? Porque eu sei que o Espírito Santo já está falando contigo, né, neste lugar. E Deus tem uma palavra para o teu coração na noite desse dia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem liberdade nesse lugar, na noite desse dia, para trazer uma palavra, né, de calmaria, uma palavra de tranquilidade, uma palavra, né, que venha de encontro à minha e à sua necessidade nessa noite. A palavra não é minha, irmãos, a palavra é sua. Amém? Salmo número 18, verso 6. Louvado seja Deus. Né? Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. O verso 6 diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou no céu. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo, e despediu as suas setas, e os espalhou. Multiplicou raios, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Amém? Até aqui, no nome de Jesus, irmãos, né? Uma palavra para a minha vida e para a tua vida nessa noite, né? O salmista está falando aqui, ele está contando de algo que aconteceu na vida dele. Ele está falando aqui que o dia que ele teve uma angústia, o dia que ele estava angustiado, o que ele fez? Ele se trancou no quarto, ele foi chorar as mágoas dele na rede social? Não. O salmista está dizendo que no dia que ele estava angustiado, ele invocou ao Senhor. E ele está dizendo aqui que ele clamou ao seu Deus, desde o seu santo templo, e ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O salmista está declarando aqui nesse salmo, que no dia da aflição dele, no dia da adversidade dele, ele invocou o Senhor, ele clamou socorro, e o Senhor, ele ouviu do seu santo templo, do seu trono, ele ouviu o clamor do seu filho. Então nessa noite, irmãos, Deus está falando conosco, que todo momento que nós temos passado, né, diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantas situações que nós temos vivido, né, no nosso dia a dia, seja na saúde, seja na família, seja no emprego, seja, irmãos, né, uma causa impossível, algo que nós temos, né, olhado e parece que não tem solução. Nós precisamos, né, ser como esse salmista. Aqui ele já está falando, aqui ele já está dizendo o que Deus fez na vida dele. Aqui ele já está contando que o Senhor foi fiel a ele no dia que ele clamou. Aqui ele já está, né, em ações de graça, dizendo que quando ele precisou
usou. Ele invocou o Senhor e o Senhor não desamparou. E Ele deixou para nós essa palavra maravilhosa. Essa palavra, irmãos, que vai falar ao meu coração e ao teu coração nessa sexta-feira. O ano está só começando. Mas se você invocar o Senhor, se você fizer como este homem fez, no dia da angústia dele, no dia que ele viveu um problema, no dia que ele estava passando, irmãos, talvez o pior momento da vida dele, ele soube pedir a pessoa certa, ele soube clamar, ele soube invocar a Deus, e ele diz que o Senhor foi socorro na vida dele. Então o segredo da tua vitória já está escrito aqui na Bíblia há muitos anos atrás, quando o salmista diz que Deus é o socorro, Deus é o guarda fiel, Deus é aquele que não vai te deixar na mão, Deus é aquele que vai te socorrer na hora que você estiver, como foi louvado aqui no teu quarto, no teu particular, chorando aos pés do Senhor. Quando você fecha a porta do teu quarto, ninguém te vê, ninguém sabe o que você ora, mas o Senhor que te vê no oculto, o Senhor que te vê no secreto, Ele te recompensa. Aqui o salmista está ensinando para mim e você a descansar no Senhor, a confiar em Deus, a não se desesperar, porque às vezes o problema bate na porta e o nosso coração humano, ele se desespera, se desestabiliza, porque a má notícia ela vem e ela tenta o quê? Abalar com as nossas estruturas, mas nós temos que tomar a decisão certa. O salmista clamou, quando o problema chegou, quando a dificuldade veio, na mesma hora, eu quero conjecturar aqui que ele foi para o quarto, ele dobrou o joelho e falou: Senhor, tu está vendo aí a dificuldade que chegou, a assolação que veio, a dificuldade bateu na minha porta, o desespero veio, o desemprego veio, a falta de saúde veio, mas eu não estou aqui para questionar, para murmurar, eu estou aqui colocando diante de ti, Senhor, a minha aflição, porque eu sei que o meu socorro virá de ti. E a Bíblia fala que ali, quando ele ora, dos altos céus, o Senhor contempla a oração daquele homem. Eu quero dizer para você, a solução dos teus problemas está em você entender que você precisa entrar no quarto, fechar a porta e clamar e pedir socorro a Deus. Quando você clama, quando você invoca ao Deus de Israel, Ele não é surdo para que não possa te ouvir. Ele inclina os seus ouvidos a teu favor. O Salmo vai dizer, irmãos, que o Senhor na mesma hora Ele desce em direção à terra. Nós lemos aqui que o Senhor, Ele passeia no meio de uma escuridão. Então eu quero entender que o problema que esse homem estava passando, ele estava vivendo num vale da sombra da morte, estava tudo escuro. Não tinha luz, não tinha nada, era só trevas. Era só, irmãos, uma situação difícil. Talvez uma situação para a morte. Mas quando o Senhor chega, nós lemos aqui que raios de fogo começam a tomar conta do ambiente. Então a saraiva começa, ali a pegar fogo no meio daquela escuridão. Então o Senhor, quando Ele chega no momento difícil, quando Ele chega na escuridão da tua vida, Ele já chega com fogo, Ele já chega com raios, com trovões, para dizer que o Deus vivo, Ele chegou. Não era qualquer Deus chegando, era o Deus de Israel entrando naquela causa daquele homem, para poder fazer com que aquela escuridão, com que aquela treva que ele estava vivendo, irmãos, a luz começasse a aparecer e as trevas pudessem bater em retirada. O Salmo 18 vai dizer que depois que o Senhor chegou, até o fundo das águas dava para ver. Então isso quer dizer que quando o Senhor chegou, Ele limpou as trevas, Ele botou o inferno para correr. Ele chegou ali para poder resolver o problema daquele homem. Ele desceu na terra para resolver aquela situação, que era uma situação tenebrosa, terrível. Mas quando o Senhor chegou, Ele deu vitória. As trevas bateu em retirada. O inferno teve que recuar até a transparência das águas. Aonde não se via nada, dava para ver as águas limpas. E o Senhor quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Aonde tem treva, aonde tem problema, dificuldade, onde está tudo negro, aonde você não vê saída nem solução, o Senhor quer descer na terra para limpar. O Senhor quer descer na terra como chama de fogo. Ele quer sacudir a terra. Nós lemos aqui, teve trovão, teve relâmpago. O Senhor quando chega, Ele faz barulho. O Senhor quando entra na tua história, Ele faz barulho. Ele sacode a terra para
pensa que está tomando conta, ele pensa que a situação, ele já tomou domínio. Mas quando Deus chega, quando Deus desce, quando Deus entra na tua peleja, ele chega fazendo barulho para dizer para Satanás: corre porque eu cheguei. Aleluia. Sai fora porque eu ouvi o clamor do meu servo. Eu ouvi o clamor da minha serva. E eu estou chegando com resposta e com livramento. Aleluia. Louvado seja Deus nessa noite. O Senhor está limpando a nuvem negra do teu caminho. O diabo pensou que essa nuvem negra ia te parar, ia fazer você recuar, ia fazer você desistir. Mas o Senhor ouviu o teu clamor. Nessa noite Deus diz: eu ouvi o teu clamor. Se você tem orado, se você tem apresentado ao Senhor o dia da tua angústia, o dia da tua aflição, o dia da tristeza que está na tua alma, você tem falado: Senhor, aleluia, na minha angústia eu te invoco, eu clamo a ti. Ah, meu irmão, o céu está pelejando por você. O céu, ele está ouvindo a tua oração. Nem que seja uma oração como foi feita por Ana. Ana só balbuciava. Ana, quando chegou no templo, ela não tinha palavras. Ela não conseguia orar com palavras porque ela só chorava. Mas Deus conhecia a oração do choro de Ana. Deus conhece a oração do teu choro. Deus conhece a oração do teu gemido. Deus conhece quando você levanta de manhã e fala para o Espírito Santo: se não for o Senhor para me botar de pé, eu não levanto nem da cama. Porque é Ele que te dá força, é Ele que te sustenta. Mas o Senhor conhece a oração sincera do teu coração. A Bíblia vai dizer: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E Deus tem falado muito comigo acerca disso, irmãos. Como é que a minha vida e a tua vida vai mudar em 2026? Quando você se colocar diante de Deus como uma pessoa que ora, como uma pessoa que clama. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei. Todo aquele que clama ao Senhor, ele tem resposta. Todo aquele que se apresenta diante de Deus com uma causa impossível e fala para o Senhor: Senhor, é impossível para mim, mas para ti não é. Eu estou apresentando a minha causa, para mim não tem jeito, mas para o Deus que eu sirvo tem. Aí o Senhor toma a causa para ele. Não é mais tu, é dele. Aí ele desce na terra como ele desceu em favor deste salmista. E o salmista depois vai declarar com um cântico, dizendo: o Senhor foi meu socorro. Quando eu precisei, o Senhor me livrou. Deus quer te dar um cântico também. 2026, irmãos, é um novo ano. Mas vai ser um novo ano se você fizer tudo novo. Não fazer aquilo que já passou. Aquilo que ficou lá atrás, que não deu certo, não deu errado, deixa para lá. Nós temos que viver um novo de Deus. O ciclo mudou e nós temos coisas para mudar também. E uma das coisas que Deus tem falado conosco, que nós temos que mudar, é acerca da oração. Nós precisamos orar mais. A igreja precisa orar mais. Aleluia. Você precisa orar mais para poder ver milagre acontecer, para poder ver Deus agir na tua vida. Precisa ter mais oração. Deus também quer te dar um cântico. Ele deu um cântico de vitória ao salmista. E ele escreveu o seu cântico: o dia que eu passei uma luta, uma prova terrível, o Senhor me respondeu. Eu orei e Deus me respondeu. E Deus agiu a meu favor. Irmãos, escrever um cântico é muito fácil. Na hora que tu já está, na bênção, no teu culto de ação de graças, é muito fácil. Mas e na hora da luta? E na hora que tu está passando a aflição? Aí é que é difícil, irmãos. Que muitas das vezes a gente perde a fé, não acredita em Deus, não consegue nem colocar na mão do Senhor descansar. Porque na hora de cantar o hino da vitória é bom. Mas e na hora de passar no processo? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua força para clamar ao Senhor e dizer: Senhor, não, eu não aceito. Eu não aceito. A dificuldade está batendo na minha porta. O problema está chegando. As lutas estão vindo. Mas eu sei quem pode resolver todas elas. Eu sei quem pode dar um basta em todas elas. O salmista estava ensinando isso, irmãos, no Salmo 18. Que o segredo da nossa vitória é só invocar o Senhor. Ele é Pai, Ele não é padrasto, Ele é Deus, Ele é amigo, Ele é Senhor. E quando um filho invoca o Senhor, ele invoca o céu está rapidamente, prontamente disposto a ter resposta na terra, irmãos. Quando você clama: meu Senhor, me socorre,
Deus já está sentado no trono, sinalizando que você está clamando, você está pedindo socorro, você está, colocando para Ele aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. E tu acha que Deus passa despercebido as tuas orações? Quando você fala, Senhor, me socorre, Pai, me socorre, venha ao meu favor, tu acha que a tua oração vai ficar sem resposta? Jamais, porque o Deus que nós servimos é um Deus que responde o clamor daqueles que têm orado. Então que em 2026, irmãos, você possa mudar o teu hábito. Se orava uma vez, ora duas. Orava 3, ora 5. Passa o teu dia orando, falando com o Senhor. Porque quando tu fala com Ele, Ele fala contigo. Quer ouvir Deus? É só você começar a falar com o Senhor. Começa a orar, começa a falar com o Senhor. Está na cozinha, fala com Ele. Está trabalhando, fala com Ele. Está andando na rua, vai falando com Ele. Se você fala com Ele, Ele fala contigo. O Espírito Santo, Ele te conduz. Ele te dá direção, irmão. Ele não deixa você enganado. Ele vai falar e vai te direcionar. Então, toma essa palavra para o teu coração. Precisou de socorro? Dobra teu joelho e vai orar. Não importa onde você está. Às vezes está na rua, entra num banheiro, dobra o teu joelho e clama, Senhor, me ajuda. Vai para um cantinho, clama a Deus e fala, Senhor, tu está vendo a minha guerra, tu está vendo a minha aflição. Entra com a tua mão. Deus entra. Deus faz. Ele é o socorro bem presente na hora da aflição. Aleluia. Bem presente. Ele ainda fez questão de deixar registrado escrito, irmãos, que ele é socorro bem presente. Então ele nunca vai falhar. Ele nunca vai faltar quando você pedir socorro a Ele. Ele nunca vai te deixar desamparado. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, possa trazer essa palavra para a tua vida nessa noite, porque foi algo que Deus me deu nessa tarde. A oração da igreja vai mudar o nosso ano, irmãos. Não é a gente, vamos fazer isso e aquilo, sobe monte. Não, nós podemos subir monte, podemos orar, podemos clamar, podemos fazer campanha. Mas Deus falou comigo que através da oração, quer ver teu ano ser mudado? Ora mais. Quer ver Deus agir na tua vida? Começa a orar mais. Através da oração, Deus vai começar a mudar muita coisa a teu respeito. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso café nessa noite.